Olá, vamos continuar nossa aula, continuando a aula anterior, falando sobre substantivos ou termos substantivados, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular. Vamos lá, material. Vamos ver? As crianças parecem felizes. Elas brincam alegremente. Vamos lá. Eu quero então saber quais são os meus substantivos. Quais são os nomes aí? Quais são as palavras que nomeiam? Aí você vai me dizer que, olha só, crianças. Se eu perguntar a você qual seria a função dessa palavra, enquanto morfologia, você vai me dizer que é um substantivo. O que é que vai acontecer? Ora, de imediato, se é substantivo, gente, na sintaxe será núcleo. Presta bem atenção, tá certo? As crianças parecem felizes. Elas brincam alegremente. Quem é que brinca alegremente? Aí você me responde, elas. Está aqui. Mas presta bem atenção. Quando você me responde elas, este termo, elas, não é mais um substantivo. Não é não. Por que não é um substantivo? Porque ele está substituindo aquele que foi dito na oração anterior. Vamos fazer a setinha? Marca aí. Vamos lá. Elas, no caso as crianças, brincam alegremente. Agora vem um detalhe. Não é um substantivo, mas será núcleo. Pois é. E por que será núcleo? Porque eu tenho aí um pronome que está exercendo a função de um substantivo. Ou, melhor dizendo, eu tenho um pronome substantivo. Uma vez que o teu pronome substitui o substantivo, então o que é que acontece? Se o pronome ou o numeral substituírem o substantivo, eles terão função igual ao substantivo. Isso quer dizer que ele, aí no caso, o pronome, será o nosso núcleo. Vamos marcar? Então, olha só. Na morfologia, pronome cuja função é de substantivo. Então, trouxe a função de substantivo, será na sintaxe o nosso núcleo. Marca aí com S, marca com M. Tá certo? Outro exemplo, vamos ver. 2 homens chegaram ao portão. 2 homens chegaram ao portão. Um invadiu a casa. Invadiu a casa. Outro correu com medo do cão. Olha só. Vamos agora trocar a cozinha. Pronto. 2 homens chegaram ao portão. Homens, mais uma vez, substantivo. Olha, gente, substantivo. Então, marca um M, morfologia. Observa que eu tenho 2 elementos que indicam quantidade, então é meu numeral. Tá certo? Quando eu falo em numeral, quando eu falo em substantivo, eu estou trabalhando a morfologia, não esquece. Quando eu digo que invadiu a casa, este aqui está substituindo o substantivo. Então, olha só, função de substantivo. Se tem função de substantivo, gente, será núcleo, não esquece. Professora, me diga uma coisa. Por que 2 aqui, então? Sendo numeral também não é núcleo? Porque, olha a setinha, porque acompanha, não é? Acompanha o substantivo. Então, o que vai acontecer? Se acompanha o substantivo, exerce a função de
adjetivo. Então, se exerce a função de adjetivo, gente, não pode ser núcleo. Lembra disso? Não pode ser núcleo, tá? A não ser que esse adjetivo esteja substantivado. Não esquece, tá bom? Então, vamos continuar? A primeira questão agora é em relação ao substantivo. Então, nós já vimos aí que o substantivo exerce função na sintaxe de núcleo, né? Muitas vezes haverá uma palavra substantivada que exercerá a mesma função, no caso, a função de núcleo, não esquece isso. E substantivo é a palavra que irá nomear um ser. Agora, a gente precisa prestar muita atenção em algumas construções, tá bom? Continuando a nossa aulinha, vamos lá. Material. Aqui nós já falamos, não é? Não esquece, substantivo núcleo, os elementos que estão acompanhando o substantivo são os seus determinantes. Repetindo, todos os determinantes, ou seja, os numerais, os adjetivos, os pronomes e os artigos irão substantivar qualquer palavrinha, não esquece isso, tá? Então, se eu digo assim, por exemplo, o bem é para sempre. Bem aqui, ó. É um advérbio, mas devido à presença do artigo, passamos a ter um substantivo. Opa, na sintaxe, núcleo. Muito bom, não esquece. O viver é maravilhoso. Olha só, viver é um verbo, mas devido à presença do determinante, tornou-se então um substantivo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Começando então o estudo de nossas classes gramaticais, a princípio, iniciando pelo substantivo. Então, o que são os substantivos? São palavras variáveis que denominam os seres em geral. Quando eu falo em variáveis, é porque tais palavras irão flexionar em gênero, em número e em grau, tá? Vamos lá, vamos marcar aqui. Gênero, olha, masculino, feminino. Número, singular, plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Então, essa é a segunda forma de você tentar descobrir um substantivo, tá? A primeira é aquela relação dos determinantes. Então, havendo determinante é um substantivo. A segunda é na questão da flexão, tá? Existem em nossa língua, quando se fala em classes gramaticais, aquelas classes que são variáveis e são invariáveis. Presta bem atenção. As classes variáveis são artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Agora, por que isso? Devido à presença do substantivo. Se o teu substantivo for flexionado, automaticamente todos os elementos que irão acompanhar o substantivo deverão estar flexionados também. Isso aí, gente, lá na frente é chamado de concordância nominal. Então, o que é a nossa concordância nominal? Qual é a regra base da concordância nominal? Todos os determinantes irão flexionar para concordar com o seu substantivo. Presta bem atenção. Todos os determinantes. Então, quando eu falo em determinantes, quais são eles? Todos os artigos, todos os pronomes, numerais e adjetivos. Esses 4 elementos deverão obrigatoriamente flexionar para concordar com o substantivo a que se refere. Agora, um detalhe. Em nosso dia a dia, nós não temos esse hábito. Não temos o hábito da flexão, não. Geralmente, você escuta as pessoas falarem as portas, os meninos, as coisas, o livro, não é assim? Então, essa flexão, essa construção coloquial, muitas vezes aí nos remete à escrita. Então, se você não prestar atenção, você não vai flexionar na escrita também. E é por esse motivo que, por vezes, erramos a questão da concordância. Ou, quando nós estamos com concordância, esse assunto se torna tão difícil. Então, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Prestar atenção na forma que as pessoas falam, tá certo? Agora, presta bem atenção, não corrige. Porque se você corrigir, você vai ganhar um inimigo. Corrige mentalmente. Quando a pessoa falar as portas, aí você aqui, ó, as portas. Não fala alto, não. Senão a pessoa vai te odiar para sempre. Tá certo? Continuando, vamos lá. Então, substantivos são palavras variáveis, gênero, número e grau, que denominam os seres de uma forma geral. Detalhe, compõem o núcleo, olha aí, dos termos sintáticos. Vamos consertar isso aqui, gente? Sintáticos. Foi só um erro de digitação da professora.
certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando você fala em núcleo, você tem a sintaxe. Não esquece, núcleo, sintaxe, tá? Então, presta bem atenção. Eu tenho um elemento que vai flexionar, certo? É um elemento variável. Essa flexão acontece em gênero, número e grau. Presta bem atenção. E este elemento, na morfologia assim chamado, na sintaxe, exerce a função de núcleo, tá bom? Presta bem atenção aqui. A história de sua vida já foi escrita por Deus. Tenha paciência que capítulos melhores virão. Eu quero saber, quais são as palavras aqui que compõem os nossos substantivos? Exercem a função de substantivos, né? Agora, o primeiro passo, olha só. Este a é um artigo, né? Se é artigo, é determinante. Se é determinante, isso quer dizer que história é um substantivo. Achamos um, ó. De sua vida, preste atenção, gente. Sua, pronome. Se é pronome, é determinante. Então, vida também é substantivo. Já foi escrita por Deus, substantivo também. Tenha, olha outro, paciência, outro substantivo. Ah, professora, mas cadê o determinante? Mas veja só, se a palavra não traz um determinante, não implica dizer que ela não seja um substantivo. O que você vai lembrar é o seguinte, o que é um substantivo? É toda palavra que designa, nomeia um ser. Caderno, cabelo, câmera, óculos, menino, menina, Deus, paciência. Paciência não é um substantivo? É, por quê? Porque determina, nomeia um ser, tá? Então, nem sempre o teu substantivo virá com um determinante. O determinante, a construção com determinante é uma das formas que você pode detectar o substantivo, mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre. Então, o que é que você vai lembrar? Substantivo é a palavra que nomeia, dá nome, designa um ser, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, tenha paciência que capítulos. Professora, cadê o determinante? Não há determinante, mas há flexão. Olha só. Não há determinante, mas há flexão, não é? Nós temos aí uma variação em número. Ora, se não há determinante, mas há flexão, então será uma classe variável, não é? É uma classe que recebe flexão. Então, quais são as classes que recebem flexão? Artigos, adjetivos, pronomes numerais e substantivo. Aqui eu não tenho um artigo, não tenho um numeral, não tenho um pronome, não tenho um adjetivo. Então, eu tenho um substantivo. Nomeia, atribui um nome. Presta bem atenção quanto a isso. Vamos lá. Tenha paciência que capítulos melhores virão. Então, nesta construção, eu tenho 1, 2, 3, 4 substantivos, tá certo? Os primeiros foram detectados devido à presença dos determinantes e os segundos, principalmente esse último aqui, na relação de flexão. Paciência está nomeando, não é? Nomeando o ser. Então, eu tenho o substantivo. Foi fácil? Não é fácil? Muito bom. Continuando, vamos lá. Classificação dos substantivos. Essa parte é importante, tá? Mas veja só, é uma parte importante, mas não vai cair no teu concurso. Não cai. O estudo do substantivo te dará uma base para quando a gente for trabalhar a sintaxe. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar. Você tem que estudar, você tem que saber o que é um substantivo. Principalmente quando nós falamos em substantivos concretos e abstratos. Principalmente. Por que isso? Há uma construção que nos remete a substantivos concretos e abstratos. Então, você precisa saber distinguir essa relação. E é isso o nosso objetivo. Um dos nossos objetivos, né? Melhor dizendo, tá bom? Continuando, vamos lá. Classificação do substantivo. Então, o substantivo é classificado em comum. Quando é que eu tenho um substantivo comum? Isso aí a gente aprende lá quando começamos a estudar, né? Então, substantivo comum é aquele que designa seres de uma mesma espécie. Então, eu tenho cachorro, país, mulher. Agora, presta bem atenção. E o substantivo comum designa seres de uma mesma espécie. Perfeito. Mas se porventura esse substantivo comum venha com uma letrinha maiúscula, então vai deixar de ser comum e passará a ser próprio. Por que isso? O que é um substantivo próprio?
Substantivo próprio é aquele que designa seres de espécies diferentes, tá certo? Então, muito cuidado com essa relação. Muitas vezes, o teu substantivo próprio, isso é de imediato, vai te remeter a nome de estado, a nome de país, a nome de pessoa, não é assim? Então, o substantivo próprio sempre grafado com letra maiúscula. Ah, professora, isso eu sei, tudo bem, concordo. Mas não custa nada eu te avisar, te alertar, né? Porque muitas vezes a gente está escrevendo e a gente escreve desse detalhe. Esquece desse detalhe, tá bom? Vamos lá, continuando. Substantivo próprio indica determinado ser de uma espécie. Então, lá vem, ó, o cachorro é comum, mas totó é próprio. País é comum, mas Brasil é próprio. Mulher é comum, mas Maria é próprio. Aí você vai e me diz assim, ah, professora, mas eu estudo com 3 pessoas que se chamam Maria. Tudo bem. Aí eu te pergunto, as Marias são iguais? Não. Apresentam o mesmo nome, mas não são iguais, são ímpares, não é? Cada uma é uma pessoa. Então, se cada uma é uma pessoa e são pessoas diferentes, o teu substantivo, mesmo sendo 2, 3, 4, 5 Marias, eu terei substantivo próprio, tá bom? Vamos lá, continuando. Concreto é aquele que indica nomes de lugares, pessoas, animais, coisas. Presta bem atenção. Qual é a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato? Todo substantivo abstrato vai te indicar uma qualidade, um sentimento, sensações, ações ou estados. Nada daquela construçãozinha que a tia lá atrás ensinou. Ah, substantivo concreto é aquele que eu pego, substantivo abstrato é aquele que eu não posso ver e que eu não posso pegar. Nada disso. Cuidado com isso aí. Isso aí já não mais nos interessa, tá bom? Nós agora estamos estudando para concursos públicos, então essas definições não nos servem mais. Substantivo abstrato é aquele que vai te dar uma ideia de uma ação, de um sentimento, de uma qualidade, o contrário do substantivo abstrato. Sabe por quê? Se eu te digo assim, eu ontem vi uma fada. Fada é comum? É próprio? Aí você me diz que é comum. Tudo bem. É concreto ou é abstrato? Aí você vai e me diz que é abstrato porque não existe. Não é bem assim. Se eu desenhar uma fada, você vai passar e vai dizer, ah, uma fada, que coisa bonita. Então, fada é um substantivo concreto. Substantivo abstrato é aquele que vai te determinar uma ação, uma qualidade, um sentimento, tá certo? Nada de, ah, porque Saci é abstrato, Papai Noel é abstrato. Nada disso. Todos são concretos, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos lá. Então, eu tenho como substantivos concretos casa, homem, Deus é concreto, tá certo? Presta muita atenção quanto a isso. Saci, bruxa, alma, fantasma, qualquer coisa do tipo. Abstrato indica qualidade, olha só, beleza, sentimento, ódio, sensações, dor, ações, olha aqui, ó, combate e estados, vida. Muito cuidado quanto a isso. Há questões na sintaxe que precisam ser dadas mais uma atençãozinha justamente devido a essa relação do concreto e do abstrato, tá bom? Muito cuidado quanto a isso, tá bom? Vamos lá. Continuando. Primitivo é o substantivo que não nasce de outra palavra. Vocês lembram do processo de formação? Lembram disso? Derivação e composição. É exatamente agora que nós iremos aplicar o nosso conhecimento adquirido naquela relação. Ora, o que é um substantivo derivado? É aquele que vai surgir, não é, de um primitivo. Então, o primitivo é a minha base. O derivado, ele vai ter a base, que é o substantivo primitivo, mas haverá aí uma construção através de um processo chamado de derivação prefixal, sufixal, imprópria. Lembram disso? Então, aquela construção, aquilo que a gente estudou, vai nos ajudar agora, tá bem? Continuando, vamos lá. Primitivo, aí eu tenho, olha só, mar, pedra, dente, ferro, terra. Derivado é aquele cujo processo é formado pelo processo de derivação. Olha só, gente. Maré, olha a base. Pedreira, olha a base. Dentista, olha a base. Vou marcar, tá? Ferreiro, olha a base. Tá vendo aqui? Sem esquecer o seguinte, o primitivo é a minha base. O derivado sai do primitivo.
Ele sai do primitivo. Eu não vou juntar, presta bem atenção. Ele sai do primitivo. Então, há um processo aí chamado de processo de derivação prefixal. Eu vou acrescentar um prefixo. Processo de formação sufixal. Eu vou acrescentar um sufixo. Prefixal e sufixal. Um prefixo e um sufixo, desde que se eu tirar um ou outro, a palavra continue a existir em nossa língua. Muito cuidado com isso aí. Outro detalhe, não esquecer de que toda palavra derivada de um substantivo primitivo que carrega consigo o seu radical é chamada de palavra cognata. Não esquece isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Terra, terremoto. Tá aqui a nossa base, não é? São os nossos radicais e as nossas construções. Vamos lá. Substantivo simples, aquele formado por um só radical. Vamos lembrar? Radical base. Primitivo, base, derivado, leva a sua base, tá bom? Lembra disso. Vamos lá, continuando. Simples, aquele formado de um só radical. Aí eu tenho chuva, pombo, navio, pré-história. Gente, professora, pré-história? Esse pré aqui não é um prefixo? Sim, é um prefixo e não um radical. Por isso que o substantivo é um substantivo simples. Por que isso? O nosso substantivo simples será aquele formado por um radical, independente se ele traz um prefixo ou não. Quando eu digo, por exemplo, ferro, ferro, não é um substantivo simples? E se eu disser ferreira, não é um substantivo simples também? Sim, ele traz o mesmo radical, não é? Houve um processo aí chamado de processo de derivação, porque eu acrescentei o sufixo. Mas não deixa de ser um substantivo simples, tá bom? Cuidado com isso aí. Continuando, vamos lá. Composto é aquele formado por, olha aí o detalhe, mais de um radical. Então, isso quer dizer que haverá o outro processo. São dois processos de formação. Então, eu tenho o processo de formação chamado de derivação, não é? E aquele chamado de composição. Então, o que é a composição? Eu irei pegar dois substantivos simples, presta bem atenção. Eu irei pegar dois ou mais, podem ser três, não tem problema. Eu irei pegar dois, três, quatro substantivos simples, irei unir os substantivos e dar origem a um substantivo composto. Processo formado por composição. Lembrando disso, né? Então tá, vamos lá. Aí daqui, olha só, guarda-chuva, pombo-correio, navio-tanque, pontapé, todos são formados por substantivos simples. Eu juntei dois radicais e dei origem ao substantivo composto. Existe aquele também chamado de coletivo. A função do substantivo coletivo é indicar uma reunião ou uma coleção de seres de uma mesma espécie. Então, eu tenho rebanho de ovelhas, constelação de estrelas, acervo de obras de arte, armada de navios de guerra, esquadrilha de aviões, tropa de soldados. Aí você me pergunta, professora, eu vou ter que decorar tudo isso? De jeito nenhum. Não precisa decorar. Este assunto em si, é como eu havia dito, é importante para que você comece a compreender o que é um substantivo devido à tua sintaxe e aqui, na classificação, a relação do concreto e do abstrato. É muito importante. Os demais é só uma questão de conhecimento de campo, tá bom? É só prestar atenção. Estas construções não caem no teu concurso. Não cai, não. Mas isso não quer dizer que não são umas construções que não são importantes, tá bom? Vamos lá? Continuando. Presta bem atenção. Lembra do substantivo que eu falei? O substantivo concreto e o abstrato? Lembra disso? Gente, isso aí é muito importante. Ah, professora, e o simples? E o composto? São substantivos importantes, são relações importantes também. Mas não são relações que serão exigidas na tua prova. Agora, a relação, a construção, o teu conhecimento do que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato, esse sim, é muito importante, tá bom? Presta bem atenção. Não entendeu? Manda dúvida para mim, tá bom? Vamos lá, continuando, vamos ver. O pedido da empresa já foi atendido. O pedido de socorro foi ouvido de longe. Percebam, o pedido e o pedido. O que vai acontecer agora? É muito importante que você saiba a diferença de um substantivo concreto e de um substantivo abstrato. Futuramente, nós iremos estudar adjunto adnominal e complemento nominal. Eu sei, é um assunto muito chato, mas isso não quer dizer que seja difícil, tá certo? A base agora é exatamente esta. Você precisa saber se o substantivo é concreto ou se o substantivo é abstrato. Por que isso? Vejam só,
Quando eu falo em diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, essa construção, aliás, melhor dizendo, estas construções me remetem a substantivos, sejam concretos ou abstratos. Mas muitas vezes o mesmo substantivo vai desempenhar as duas funções. Isso mesmo, substantivo concreto, substantivo abstrato. Então, eu preciso saber distinguir quem é o concreto e quem é o abstrato exatamente para a classificação do adjunto adnominal e para o adjunto na construção do complemento nominal, melhor dizendo. Então, complemento nominal e adjunto adnominal precisam de substantivos que sejam concretos e abstratos. Agora, você necessita saber distinguir o que é um concreto e o que é um abstrato, tá bem? Vamos lá, continuando. O pedido da empresa já foi atendido. O pedido de socorro foi ouvido de longe. Olha uma regrinha. Olha só. Quando eu falo em sentimento, ação, qualidade, o meu substantivo é abstrato. Não é isso? Caso contrário, ou seja, se não for uma ação, se não for uma qualidade, se não for um substantivo, se não for um sentimento, o meu substantivo será concreto. Presta bem atenção. Toda ação, no caso, quando o meu substantivo é chamado de substantivo abstrato, ele vai receber a expressão o ato de. Isso quer dizer que quando eu trabalho a expressão o ato de, marca-se imediatamente como substantivo abstrato. Tá certo? Porque determina uma ação. Vou repetir aqui embaixo. Preste atenção. O pedido da empresa já foi atendido. O pedido de socorro foi ouvido de longe. Quando eu digo a você, o pedido da empresa já foi atendido, percebam que a expressão da empresa, que aqui está, te dá a ideia de posse. Gente, essa é uma outra forma de você saber distinguir a diferença do primitivo e do abstrato. Quando eu digo o pedido da empresa já foi atendido e esta construção te dá uma ideia de posse, este substantivo que está aqui é um substantivo concreto. Agora, o pedido de socorro foi ouvido de longe. Perceba, não apresenta, percebes? Não apresenta ideia de posse. Não apresenta ideia de posse. E por outro lado, eu faço isso, o ato de pedir socorro. Perceberam que eu consegui transformar o substantivo em uma ação? Perceberam, não é? Então, é essa a diferença. Se eu conseguir transformar o substantivo em uma ação, este substantivo é um substantivo abstrato. Entenderam? Essa diferença é muito importante, tá? Vamos repetir? Me deu ideia de posse, o substantivo é concreto. Transformei o substantivo em um ato de, ou seja, em uma ação, é um substantivo abstrato, tá? Olha só, quando eu digo assim a vocês, presta bem atenção. A construção do prédio foi cancelada. A construção do prédio foi cancelada. É o prédio que está construindo? Não, não é o prédio que está construindo, não. O prédio não está executando a ação, não é? O prédio aqui recebe a ação. É o que acontece aqui, olha só. O pedido de socorro foi ouvido de longe. Alguém está pedindo a ação ou alguém está executando a ação? Né? O pedido da empresa já foi atendido. Olha só, o pedido da empresa é a empresa que pratica e não recebe. Então, muita atenção. Quando o elemento preposicionado
é agente, ou seja, pratica a ação, o nosso substantivo é concreto. Quando o elemento preposicionado recebe a ação, o nosso substantivo é abstrato. Perceberam? Se pratica, é agente. Se é agente, o substantivo é concreto. Se recebe, é paciente. Certo? Se recebe, é paciente. Então, o substantivo é abstrato. Tá bom? Se o substantivo é abstrato, ele ainda recebe, olha só, o ato de construir o prédio foi cancelado. Perceberam? Consegui transformar em ação. Muito cuidado com isso aí. Então, você vai dar mais atenção a essa relação daquilo que é substantivo abstrato, daquilo que é substantivo concreto. No mais, muito estudo, muita força, muita fé. Até mais.